Estamos vivendo tempos absurdos, onde uma pandemia nos acomete, onde pessoas preocupadas com essa pandemia compram milhares e milhares, ou centenas, dezenas, de frascos de álcool em gel, não deixa sobrar para ninguém. Onde pessoas fazem compras no mercado exageradas e não estão preocupadas com o que vai sobrar ou não para os outros. São tempos absurdos. E dentro de todo esse absurdo, uma das coisas que é um consenso nas redes sociais e entre pastores, amigos meus e pastores mais conhecidos que eu não tenho amizade, é que esse tempo é um tempo onde a igreja de Jesus, as pessoas que creem no Evangelho, precisam gastar um tempo orando. Precisam gastar um tempo buscando a face do Senhor, buscando aquilo que Deus quer do seu povo e buscando uma maneira de Deus intervir na história. E eu confesso que eu também tendo a acreditar nisso, postei um texto no Instagram a respeito disso, dizendo que nós vamos nos encontrar num lugar que é o lugar da oração. O quarto secreto da oração, o lugar que nos aflige, o lugar que nos incomoda, esse lugar é um lugar onde nós vamos nos encontrar, onde parece que eu não estou sozinho, mas eu estou com todos os meus irmãos, sejam eles aqui da nossa comunidade local, sejam eles das igrejas batistas, sejam eles das igrejas metodistas, seja qualquer denominação que for, nós vamos nos encontrar e cada um de nós lá representa toda essa unidade do corpo de Jesus, intercedendo em favor, ou melhor, contra o espalhar dessa pandemia. E aí eu fui procurar na Bíblia Sagrada uma oração que me parecesse um absurdo, porque em tempos absurdos a nossa oração, a nossa capacidade de intercessão tem que ser absurda. E para mim, eu queria uma oração que, mais do que uma oração absurda, como por exemplo a oração de Davi em favor de seu filho Salomão, em 1 Crônicas, lá no capítulo 29, quando ele fala, ó Deus, o Senhor deu tudo. Mais do que aquela oração onde reconhece Deus em tudo, eu queria uma oração que fosse Jesus orando algo que fosse extremamente absurdo. Eu pensei na oração do Getsemane no primeiro momento. Acreditei que a oração de Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E essa é uma oração que ia traduzir as nossas dores. Pensei na oração do Pai Nosso, onde nós poderíamos compartilhar as nossas coisas, e o Pai não é meu, o Pai é nosso, o pão não é meu, o pão é nosso, a vida não me pertence, mas a minha vida é à disposição do outro. Eu pensei em meditar sobre isso com vocês, mas teve uma oração que Jesus pediu coisas muito absurdas, na minha opinião, e ao mesmo tempo elas são muito profundas. Eu queria ler com vocês essa oração de Jesus de Nazaré, que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17. E aí eu percebi a partir desse texto que Jesus é o Deus da fé absurda. Eu queria ler com vocês. E João 17 inteiro diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que eu tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que tenho vem de Ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti e creem que Tu me enviaste. Minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a Ti. Tudo que é meu pertence a Ti e tudo que é Teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome. Agora protege-os com o poder do Teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a Tua presença. Enquanto eu ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos.
eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Até aqui, e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. Existem pelo menos 3 formas da gente acreditar em Deus nesse momento em que nós estamos vivendo. 3 formas que combinam um pouco com a realidade das igrejas no Brasil. A primeira forma é uma forma onde a gente tenta ocupar o lugar do Senhor e Deus se torna quase um escravo nosso. A gente olha para Deus, o Pai de Jesus de Nazaré, o Criador de todas as coisas, o soberano das nações, o Rei dos reis, e a gente, ao invés de se dobrar diante da sua soberania e reconhecer que a nossa vida é uma própria dádiva dele, a gente olha para esse Deus e fala assim: o Senhor me deve tal coisa. O Senhor me deve saúde, o Senhor me deve segurança, o Senhor me deve fazer alguma coisa nesse momento e o Senhor precisa fazer isso para que nada aconteça comigo. Quando eu vejo essa maneira de lidar com Deus, colocando Deus no bolso, colocando Deus na figura de um empregado, na figura de um escravo, eu acho que essa figura não combina com Jesus de Nazaré. Eu acho que essa figura não combina com as escrituras sagradas, porque todas as vezes que você vê alguém cheio do Espírito Santo, alguém orando, profetizando e falando a respeito das coisas e da lei de Deus, ele coloca o Senhor como em primeiro lugar e nunca se coloca como aquele que sabe de todas as coisas. Me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, no início do nosso ministério aqui em Maringá, na primeira IPI, e um dos adolescentes, uma vez, numa célula, virou para mim e falou assim: Mateus, eu queria estar lá na criação com Deus. Eu falei: é mesmo, velho? Por que você queria estar na criação com Deus? Ele: não, velho, porque eu ia falar para Deus: Deus, coloca essa árvore ali, coloca aquela outra árvore lá. Eu ia falar para Deus: Deus, o Senhor não sabe como é que vai acontecer algumas coisas e eu quero te mostrar como é que essas coisas devem acontecer. Então, Deus, ó, esse rio deve ser mais para lá, esse rio deve ter um jeito de ser purificado, porque esse rio vai parar lá em São Paulo, no Tietê e tal. Então esse rio deve ter uma água nele que se purifica sozinho. Aí eu virei para ele e falei assim: você tá ouvindo o que você tá me falando? E ele falou assim: não, é natural, eu só contei uma vontade minha. Eu falei: velho, você está falando para mim que você queria ensinar a Deus como fazer as coisas. E aí, obviamente que dentro de uma figura no ministério de adolescentes, isso é super natural, nós entendemos tudo isso, mas às vezes eu acho que nós, como um todo, nós que já estamos envelhecendo um pouquinho, às vezes tendemos a acreditar que no nosso papel nós podemos dizer: ô Deus, faz tal coisa que é melhor. Ô Deus, faz outra coisa que desse jeito não tá bom. E a gente acaba não reconhecendo Deus do jeito que ele deveria ser. A segunda maneira é uma maneira que, na verdade, não acredita em Deus. A primeira maneira vamos colocar como se fosse uma experiência messiânica, onde eu sou Messias e Deus me obedece. A segunda maneira seria um ateísmo na prática. O ateísmo na prática é aquela pessoa que não acredita que Deus pode fazer nada. É aquela pessoa que a cada
nova notícia negativa, acha que o mundo está acabando e que as trombetas estão acontecendo e que, na verdade, acha que nós estamos jogados à sorte, que não acontece nada na nossa vida e Deus está dormindo, Deus está repousando, Deus está descansando. E essa pessoa não consegue descansar no cuidado amoroso de Deus. O ateísmo, na prática, é acreditar que as combinações do mundo, as combinações orgânicas, as moléculas celulares, vão conseguir trazer algum tipo de benefício para nós, quando na verdade a fé cristã e a Bíblia Sagrada nos ensina que nós cremos num Deus que se revela pessoalmente, que sabe o que cada um de nós precisa na sua pessoalidade e que na sua subjetividade Deus tem interesse e Deus pode intervir na história agindo de maneira sobrenatural. Então, essa segunda maneira o ateísmo prático também não combina. É aquela pessoa que cada notícia, cada decreto novo fica desesperado e fala: agora acabou, a vida fugiu do controle. Não. A vida continua no controle. A vida continua no controle do único que sempre teve o controle. No controle nas mãos de Jesus. E por último, que eu acho que a galera que acerta, é a galera da unidade mística. Tem o ateísmo prático, tem a galera da expectativa messiânica e tem a galera da unidade mística. Como assim unidade mística? É uma galera que experimenta Deus. Que longe de ser uma coisa onde o que Deus vai fazer, ou o que Deus fez, ou o que Deus quer, longe de fazer perguntas e se distanciar missionalmente daquilo que está acontecendo, é uma galera que fala assim: Deus, eu sou seus braços. Deus, eu sou sua mão. Deus, eu sou o seu corpo aqui na terra. Deus, eu sei que essa oração que Jesus fez para que nós nos tornássemos um, é na verdade uma oração onde eu sou a resposta de oração de alguém. Eu sou a resposta da velhinha que não pode ir na farmácia e eu vou para ela. Eu sou a resposta de oração daquele amigo que sentiu falta de alguma coisa na compra do mercado dele, mas acabou o dinheiro dele, eu estou com um dinheiro sobrando na minha carteira, eu posso passar esse dinheiro para ele. Deus, eu sou a resposta do Senhor. Eu sou aquilo que o Senhor pode usar como instrumento teu no mundo. Eu uso todas as minhas capacidades intelectuais, eu uso todos os meus recursos financeiros, eu uso tudo que o Senhor me deu de recurso, carro, dinheiro, casa. Se alguém está sem casa, pode ir dormir na minha casa, porque o que eu tenho é teu. Então nós e Deus formamos uma unidade mística. Aí essa unidade mística, na Bíblia Sagrada, principalmente na teologia paulina, nós vamos chamar essa unidade mística de Igreja de Cristo. Igreja de Cristo pelo mundo. E aí, considerando todas essas coisas, eu comecei a pensar em que consequências acreditar em Deus dessas maneiras poderia ter. E aí eu pensei que a galera que quer lidar com Deus a partir desse triunfo, acima de tudo mandando em Deus, sendo o soberano e Deus o escravo, eles vão lidar com decepções religiosas. Eles vão lidar com a expectativa de ter um Deus que vai suprir todas as suas necessidades, mesmo que eles estejam passando por um processo onde Deus quer trabalhar coisas no interior deles. Eu não estou dizendo aqui que Deus é um Deus que precisa usar desses artefatos, mas eu estou dizendo que Deus normalmente usa. Eu estou dizendo que Deus, na história da Bíblia Sagrada, você vai encontrar vários personagens onde Deus fez questão de trabalhar a vida deles, ensiná-los vários valores importantíssimos, principalmente de reverência, tirando tudo deles e permitindo que eles passassem momentos de crise. Eu gosto muito do Tim Keller comentando a vida de Jó. Jó você conhece, sabe que passou por um momento terrível na vida dele. Lepra acometeu, a família foi dizimada, perdeu todos os seus pertences, suas propriedades, e Jó conhece Deus. Antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem. E o Tim Keller comentando um pouco a respeito disso, ele fala assim: todos os nossos problemas somem quando a gente passa a adorar a Deus. Quando a gente deixa Deus no lugar dele, a gente ocupa o nosso lugar de que carece da presença de Deus. Os nossos problemas somem. Aí a gente esquece um pouco de tudo que está acontecendo, porque nós estamos na presença do Santo. Mas, além da perspectiva, esse é um dos problemas, a perspectiva de quem vive um ateísmo na prática, em algum momento vai entrar em dilemas. Por exemplo, tem o dilema de Epicuro. Um dilema onde Deus é bom ou ele é todo-poderoso. Porque se ele é todo-poderoso, ele não pode ser bom, porque ele está permitindo coisas ruins acontecerem. Mas se ele é bom, ele não é poderoso, porque daí ele conseguiu perder as coisas aqui, perder o controle da história. Ou ele é bom ou ele é todo-poderoso. Ou então ele não sabe do que vai acontecer. Então você começa a perceber que as coisas não são tão racionais assim. E que Deus pode te levar a viver coisas absurdas. Mas aí eu fico com C.S. Lewis. C.S. Lewis tem um livro maravilhoso,
que no seu período de quarentena talvez fica como dica de leitura. O problema do sofrimento, onde ele fala assim, que Deus, no interior do seu ser, quando Ele nos leva a passar por o sofrimento, é para que Ele possa tirar de nós qualquer coisa que esteja ocupando o lugar dele. E que no final do sofrimento a gente possa encontrar mais de Deus. E mais de Deus. E mais de Deus. Deus quer ser a única coisa. E o sofrimento tem um propósito real. Mostrar, evidenciar o que no nosso coração comanda a nossa história. E aí, quando a gente é a igreja invisível do Senhor, a gente entende aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, do verso 7 ao verso 18, que ele diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém um grande tesouro de ouro. Assim fica evidente esse grande poder que acontece no nosso meio não vem de nós, mas é de Deus. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas situações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem em nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que vemos logo passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. E aí, eu entro nos absurdos de Jesus na sua oração. Quando Jesus começa a sua oração, ele fala assim: Pai, toda a autoridade me foi dada. E o primeiro ponto que eu queria deixar com você é que Jesus, sendo soberano, escolheu a humilhação por nós. Sendo soberano, Ele se humilhou para orar isso por nós. Sendo soberano, Jesus poderia ter ficado na sua glória, mas o que Paulo escreve aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que, podendo ser igual a Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou e veio como um homem, e estando em forma de homem, morreu a morte mais truculenta de todas. Jesus, sendo soberano, escolheu a humilhação. Isaías 53, ele não tinha qualquer beleza, nenhuma majestade. Jesus não tinha nada para atrair as pessoas, mas a sua mensagem transformadora de realidade trouxe pessoas para crerem nele e a quererem a sua presença. Na minha opinião, Jesus olha para a sua autoridade e fala assim: Pai, a minha autoridade é para que eles participem do que a gente tem. Pai, a minha autoridade é para que todo mundo veja que essa pessoa, quando fala a respeito da Bíblia, ela não está falando dela mesma, ela está falando do que eu quero inspirá-la a viver. Pai, eu quero que essa pessoa, eu quero que você adolescente, eu quero que você, família de adolescente, viva uma unidade entre vocês e com Jesus, onde Jesus vai ser a realidade. As pessoas vão falar assim: alguma coisa de novo aconteceu. Nós acreditamos nas palavras que Jesus professou, aquilo que Jesus orou, nós passamos a viver. O soberano que se humilhou para que nós que somos humilhados pudéssemos participar do seu plano soberano de salvação no mundo. Nós temos condições de alegrar pessoas com um sorriso, com uma mensagem, com carinho, com um afago, com compartilhar, com um versículo, com uma devocional que a gente faz. Nós temos condições de ser esperança para as pessoas, de ouvir, de apresentar tudo isso diante de Deus. Nós podemos ser tudo isso. E aí eu queria compartilhar com vocês uma frase do Jonathan Edwards, que ele fala assim: nenhuma experiência religiosa verdadeira, nenhum avivamento genuíno aconteceu sem realçar a soberania de Deus e sem que o homem reconhecesse o quão pequeno ele é. E entre nós, quantas vezes nós já não ouvimos nesses dias que o coronavírus está mostrando a pequenez da vida humana? E quanto mais o homem se reconhece como pequeno, mais evidente fica para todos nós o tamanho da glória, da graça e da bondade de Deus.
o soberano se fez humilhado, para que os humilhados pudessem participar do seu soberano plano de salvação no mundo. Mas a segunda coisa que essa oração me incomoda é que o santo, ou Jesus sendo santo, pede-nos para a gente ser santo com ele. Quando ele ora, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está orando é assim, Pai, eu quero que eles participem conosco de um jeito diferente. Eles perdem a chance de participar conosco de um jeito vivo, de um jeito intenso, quando eles começam a se deliciar com outras coisas, quando eles começam a se incomodar com outras coisas. Quantos episódios de Netflix nós assistimos nesses dias? Agora, quantos capítulos da Bíblia você leu? Quantos textos de pessoas, quantas lives de biólogos e cientistas você assistiu, quantos vídeos, comentários sobre o efeito corona você assistiu, e agora quantos livros cristãos a respeito da vida devocional que nos ajuda a investigar o nosso coração sobre as nossas aflições, você se debruçou para ler e conhecer mais. Quantos salmos você leu nesses dias? Sabia que os salmos são um mapa para o nosso coração, para a gente aprender coisas dos nossos sentimentos e a forma de apresentá-los diante de Deus? Eu acho que tudo isso é um convite de Jesus para que a gente possa ser santificado, para a gente viver mais dele. Para que a nossa unidade mística com ele seja mais evidente, para que o que eu sinto seja o que você sinta, e o que você sente seja o que eu sinto, e a gente partilhar cada vez mais numa comunhão santa. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido do momento que nós estamos vivendo, a gente começar a partilhar e sentir a dor um no outro. A gente experimentar a soberania de Deus, mas também experimentar um da dor do outro e poder participar de maneira verdadeira. E isso só acontece se nós nos cultivarmos em santidade. O Billy Graham, por sua vez, diz que todo avivamento da história, todo grande avivamento da história, só acontece com uma grande ênfase na santidade de Deus. Ou seja, nós temos a oportunidade de nos santificar para ver Deus fazendo coisas novas no nosso meio. Ah, mas eu estou na minha casa, não estou em grande ajuntamento. Começa aí. Começa aí. Na verdade, cria esse hábito e mantém isso sempre. Mantenha uma vida de oração, mantenha tempo de leitura com a palavra, mantenha tempo de partilhar com pessoas, mantenha essa responsabilidade acesa no seu coração. Você e Deus. Você e Deus. E por último, para nós encerrarmos, o convite de Jesus, a oração de Jesus é um convite à plenitude. Jesus fala, Pai, para que eles tenham a plena alegria, para que a gente seja um, eu seja um com eles, assim como nós somos um, que eles sejam um conosco, que a gente forme uma unidade indivisível. A igreja do Senhor é o único ambiente, ou a igreja do Senhor são as únicas pessoas, é a única comunidade que pode levar esperança num tempo como esse. Nós estamos falando de números exorbitantes de contágio, mas nós também estamos falando de um povo que pode ser bênção de Deus no serviço, bênção de Deus no cuidado, bênção de Deus num copo d'água, bênção de Deus num sorriso, bênção de Deus num abraço. E se a gente fizer isso, eu tenho certeza que o mundo vai falar assim, teve uma galera que não virou as costas para mim. Teve uma galera que não comprou papel higiênico demais, teve uma galera que o absurdo que eles viveram não foi o absurdo da indiferença e do egoísmo, mas o absurdo que eles viveram foi o absurdo da partilha, da doação, do amor e do serviço. Esse absurdo anuncia o evangelho de um jeito que palavra nenhuma pode substituir. E aí, eu queria ler para vocês duas citações. Uma é de São João da Cruz. São João da Cruz diz o seguinte, nada, 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 nem a pele, nem os ossos, tudo para Jesus Cristo. Se nós somos um, nada mais é nosso. Se nós somos um, nossa saúde não é nossa. Se nós somos um, nada, 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 nem a pele, nem os ossos, tudo para Jesus. E a última citação que eu queria ler é do Santo Antão do Deserto. E ele diz o seguinte, ele estava no seu leito de morte, estava para morrer, e ele diz o seguinte, estou seguindo a caminho de meus pais, como dizia a Escritura, pois me vejo chamado pelo Senhor. Seja cauteloso e não desfaça seu longo serviço a Deus, mas seja sincero em manter seu forte propósito, como se estivesse começando agora.
Você conhece os demônios que conspiram contra você, sabe como eles são selvagens e quão impotentes. Portanto, não os temam. Deixe Cristo ser como a respiração que você respira. Nele, deposite sua confiança. Vivam morrendo diariamente, prestando atenção a si mesmos e lembrando-se dos conselhos que ouviram dos sábios antes de vocês. Vocês também se esforcem para estar em união, primeiro com o Senhor e depois com os santos na comunidade, para que depois da morte eles também possam recebê-lo na mesa eterna de Cristo como amigos conhecidos. Pondere sobre essas coisas e fale sério o tempo todo. Eu quero convidar você a experimentar, não de uma espiritualidade onde você vai agir mandando em Deus, nem de uma espiritualidade onde você vai agir indiferente a Deus, como se Deus não tivesse condições de intervir. Mas eu queria convidar você a ter uma espiritualidade, uma vida de fé acesa pelo Evangelho nesses dias, principalmente crendo que Deus te deu responsabilidade para sinalizar o reino dele aqui, através de obras de amor, através de atos de serviço, através de carinho, cuidado, e também você acreditar na união mística. Apesar da nossa distância física, apesar do nosso tempo que nós não temos mais semanalmente, apesar das dificuldades que nós estamos tendo, apesar de tudo isso, nós estamos juntos. Mais juntos do que nunca. Talvez alguns de nós estejamos em mais contato agora por mensagens, por grupos do WhatsApp do que a gente teve quando a gente estava pessoalmente. A gente podia ter pessoalmente, mas a gente não conseguia conversar. Agora nós temos tempo para gastar um com o outro. A minha oração é para que você experimente da unidade de Jesus, onde Jesus seja o verdadeiro pão na sua vida, onde o Evangelho seja a única coisa que você vai colocar sua confiança, onde o pão da vida faz sentido na sua história. Eu quero orar com você crendo que você tem um papel fundamental na história de Deus nesses dias. O papel de fundamentar, de sinalizar, de demonstrar o amor, demonstrar a graça, demonstrar confiança, demonstrar alegria e partilhar de tudo que Deus der na sua mão que você puder compartilhar. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor e diante do Senhor tem várias famílias reunidas, vários adolescentes, várias casas, Deus, representadas e nós queremos pedir, Deus, ao Senhor generosidade. Nós queremos pedir ao Senhor amor, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, partilha, nós queremos pedir, Deus, o mesmo Espírito em união com Jesus, Pai. Nós queremos ser um só com Jesus e contigo, nós somos a tua comunidade. Senhor, então usa-nos a nós, envia-nos a nós, Deus. Nós somos teus pés, nós somos tuas mãos, nós somos o teu corpo e tudo que nós tivermos, Deus, é para que o Senhor seja sinalizado, para que a nossa confiança seja confiança partilhada com outras pessoas, para que os nossos bens sejam partilhados com outras pessoas, para que a nossa alegria seja a alegria das outras pessoas. Pai, nós pedimos ao Senhor que, mesmo que tudo isso pareça um absurdo, que nesse momento onde faria total sentido economizar, guardar, reter, Pai, a gente seja generoso em dar. A gente seja generoso em compartilhar e que o Senhor, Deus, a gente crê que o Senhor não nos deixará faltar nada. A gente crê que o Senhor é quem cuidará de cada detalhe da nossa história. Pai, nos ajuda a ser bênção. Controla, Deus, no nome de Jesus, essa pandemia. Mas trata o nosso coração para que a nossa vida seja uma vida onde, em primeiro lugar, Deus, não está a nossa vontade. Onde também, Deus, nós não vamos deixar o Senhor ausente da nossa história nos momentos do nosso dia a dia, principalmente nesses dias de quarentena, mas Pai, que nesse momento o Senhor seja a nossa companhia mais real, que o Teu Espírito Santo, Deus, que nós cremos que é o Consolador, que o Teu Espírito Santo, que nós cremos que testifica de toda a verdade, que o Teu Espírito Santo, que nós cremos que ensina, Deus, todo o ensino de Jesus para nós, que o Teu Espírito, Pai, fale ao nosso coração e o Senhor se mova no nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Galera, eu quero agradecer a vocês pela companhia. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, participe conosco e nós temos certeza que vai ter vamos ter um tempo maravilhoso e esperamos em breve estar aqui. Amanhã, às 10 da manhã e às 19 horas, nós teremos a live da nossa igreja. Então você pode também nos acompanhar pelo Instagram da IPI Maringá ou você pode nos acompanhar pelo canal da igreja no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom.